Pode apertar. Deu certo? É, Boa noite, pessoal. Começamos agora mais um episódio do Empreendedor do Interior. Eu vou falar devagar aqui para ver se eu consigo pegar o áudio, pegar tudo certinho. Tudo certo? Tá. Você tá ligado? Tá ligado. Você tá? Tá certinho, Diego? Pessoal que estiver acompanhando a gente, tá? Pode responder como que tá o áudio, como que tá certinho aí, pra gente poder dar um retorno correto. Diego, seu retorno tá muito alto aí. Diminuir um pouco. Bom, boa noite. Estou aqui com o Dr. Samuel Cavalieri e doutora Simone Souza, né, que são o Dr. Rafael, Dr. Samuel cirurgião plástico aqui na cidade de Atibaia, pela Clínica Vitasse, e a doutora Simone, dermatologista pela Clínica Vitasse. É isso mesmo? Isso mesmo. Boa noite. Boa noite. E que honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Né, eu que me sinto honrado, né, de conhecer um pouco mais da história de vocês. Um espacinho na agenda, né, porque é difícil, né, de conciliar, né, na rotina de vocês, né. E eu acompanhei bastante, né, ainda mais na rotina fitness ainda. Oh, com certeza. Tá certo. Então hoje a gente vai ter um bate-papo sobre a trajetória profissional de vocês, sobre a história da clínica, né? E vai ser um bate-papo bem legal. Muito obrigado por comparecer, viu? A Nós que gente agradecemos. agradece. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com você. E E- parabéns por essa iniciativa num podcast desse. Realmente tá no caminho certo, tudo para um sucesso. A gente gosta muito de trazer as histórias aqui, né? E eu falo que a gente não costuma se preocupar muito com a audiência. Se for importante para quem veio, já ganhamos, né? Então, a gente trouxe bastante pessoas que estão iniciando, criamos eventos. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente vai fortalecendo esse empreendedor do interior. É isso Com aí. certeza. Tudo certo aí, Diego? Então, vamos dar alguns recadinhos aqui, né? Diego, quando você colocar da Filtratemp. Hoje eu tô até com o uniforme da Filtratemp, ó. Sou especialista em assistência técnica para piscina, então se você tem uma piscina e quer mantê-la em perfeito estado, principalmente agora, né, no frio, a Filtratemp é a solução ideal, cuidando de cada detalhe com excelência e profissionalismo, com muitas soluções para aquecimento de água para banho e para piscina. É isso aí. Não pode abandonar a piscina no frio, né, Diego? E não podemos esquecer da Aircom Marques, então reforçando a importância de proteger o que é seu. Então, se você é empreendedor e ainda não registrou sua marca, a Aircom Marques está aqui para garantir que a sua identidade esteja segura no mercado. Lembre-se, só é dono quem registra. Então, chama no WhatsApp, faz uma pesquisa para avaliar se é possível registrar sua marca e temos condições especiais para quem é MEI ou pessoa física. Certo, Diego? Recados dados. Então, eu acho interessante só ter uma introdução aqui, né? Porque toda vez que a gente conversa com as pessoas, eu percebi que muitas pessoas começam a perceber que está online, começam a entrar e eles caem de paraquedas, né? Então, uma coisa interessante é igual o Roda Viva, né? Que ele apresenta as pessoas antes, né? De mostrar. Então, uma coisa que eu vou conversar aqui, vou ver o resumo que eu tenho, depois vocês me corrigem, tá bom? Então, o Dr. Samuel Cavalieri, cirurgião plástico, especialista em procedimentos de contorno corporal, prótese de mama e lipoaspiração. E a doutora Simone, dermatologista, pós-graduada em dermatologia clínica e estética, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, e é uma referência em cuidados. Ó, essa parte aqui que pegou muita curiosidade das pessoas, hein? É que quando eu coloquei no título do anúncio, né, do episódio, referência e cuidados modernos com a pele e rejuvenescimento e sempre em busca de inovação, que era um dos textos que a gente pegou, né? Essa parte do rejuvenescimento, você tem que ver as meninas que trabalham lá, Gabriel. As meninas que trabalham lá falaram assim: não, você sorteava caneca, você sorteava perfume, agora você vai sortear um cupom de desconto. Eu falei assim: vocês não precisam de nada, não precisam de nada, estão ótimos. Se eu falasse também que precisava de alguma coisa, né? Ia pegar mal, né? Então, eu vou começar aqui com vocês, né? Primeiro, quem é Dr. Samuel Cavalieri? Vamos lá. Sou Samuel Cavalieri, sou cirurgião plástico. Também nasci no interior do estado de São Paulo, uma cidade chamada Pompeia. Mãe professora, pai médico. E dali veio todo o segmento chegar até hoje na minha formação técnica, que é ser cirurgião plástico.
E a formação humana é ao decorrer dos anos que a gente vai desenvolvendo. Isso é uma coisa muito interessante, né? Você citou o seu pai, que era médico, né? Isso. E então já foi de berço, já, porque quase todo médico que eu conheci já vem com aquela vocação muito forte, assim, né? Você também foi ou você negou a medicina no primeiro momento? Confesso que eu dei uma balançada no começo, sim, em relação a isso. Não foi uma coisa muito direta para mim. Sim. Foi mais ao longo dos anos e entendendo algumas coisas que a profissão proporcionava ali para as Sim. pessoas que ele atendia que eu me norteei por ela. Mas não era a minha primeira Não opção. era a primeira. Não era. E o pai queria, Meu pai nunca obrigou a nada. né? Zero. Foi- Você faz o que você quiser e você se sente bem. Tanto meu pai como minha mãe. Que legal, né? É porque é uma profissão que te dá muito orgulho, né? Assim como algumas outras, e eu imagino que ele falou, não, vou ficar feliz se seguir o meu legado, né? Eu lembro do filósofo Luiz Felipe Pondé, né? Ele vem de uma família de médicos e ele virou filósofo. Aí a família dele meio que falou, "Nossa, a gente errou aqui, né? Porque pai médico, mãe médica, né? Os tios médicos, vêm de uma tradicional família, né? E ele acabou indo para filosofia, né? E provavelmente é muito mais conhecido do que os médicos, né? Então não tem muito essa relação, é que ele se sentiu bem, né? E é uma coisa curiosa, né? Exatamente. E uma das coisas que meu pai sempre falou da história dele é Sim. que tinha um colega de turma que o pai desse colega queria que ele fosse médico, mas não era o sonho dele. Sim. Chegou na formatura dele, ele se formou, ele pegou o diploma, entregou para o pai e falou: Agora eu vou fazer o que eu quero fazer. O que o senhor queria que eu fizesse, eu fiz. Cara, Então, muito possivelmente, meu pai não foi para esse lado justamente por ter vivido essa história na faculdade dele. é um fardo pesado, é um curso muito pesado, muito difícil para fazer só para agradar alguém, né? Exato. Não tem como. Inclusive, eu vi uma entrevista essa semana passada do médico pediatra que está 30 anos, 40 anos na profissão, e ele falou, ó, o cara que faz isso por dinheiro, ele não faz sentido, né? Porque era igual uma moda que teve na época de tecnologia, né? Ah, a tecnologia vai dar dinheiro. Não tem como, ainda mais lidando com o ser humano, né? Tem que ter uma vontade muito grande, né? Não falo vocação porque a entender de que você foi iluminado para aquilo, mas não, é um curso muito difícil e tem muita dedicação, né? Então, Sim, essa vocação, eu rejeito um pouco tanto a vocação quanto a palavra talento, né? Que presume que a pessoa nasceu com aquilo ali e nega um pouco do esforço, né? exato. E você, Simone, uma coisa que eu acho muito curioso, né? Eu conheço um pouco da sua família, conheço a sua irmã, e você seguiu completamente, fugiu das amarras da família, né? E como que você decidiu? Falou, não, vou seguir a carreira da medicina, vou ser médica. Na verdade, Eric, eu sempre pensei. Então, desde pequena era meu sonho. Sim, Eu sempre me vi médica. E sim, era um sonho, vindo de uma família super humilde, que por isso eu fico muito emocionada sim, e tenho essa muito grata mesmo por tudo, né? sim, E sempre foi, não tinha uma segunda opção. Ou sim. era, ou era. Então, Então não ali, hesitou, não. né? Na verdade, aos 16 anos saí daqui de Nazaré, então Sim. fui estudar e corri atrás dos meus sonhos. Caramba, que legal. Agora, é um curso muito difícil, né? Eu conheci. é, eu lembrei agora, né? Que eu falei que não conhecia médicos, mas eu trabalhava numa faculdade e vinha uma turma que fazia pós-graduação em dermatologia onde eu trabalhava, né? E todos do Rio de Janeiro, né? E era muito complicado, né? Porque muda bastante. E aí vem na minha próxima pergunta, agora começando da Simone para o Dr. Samuel. Por que dermatologia? Na verdade, não foi a minha primeira opção. Quando eu Sim, entrei para medicina, eu pensava em oncologia ou até mesmo trabalhar em UTI. Passei a formação toda pensando nisso. E sim, eu via muitas vezes que eu levava jeito para dermatologia. E aquilo para mim era até uma. Eu não ficava feliz em ouvir aquilo. sim. E aí, depois de 6 anos da formação, nós vamos ou para a parte clínica ou para a parte cirúrgica, Sim. fazer a residência e depois uma especialização. E nesse período, até foi numa conversa,
O Samuel sempre me apoiou, independente da especialidade. O meu sogro teve uma conversa bastante séria e significativa até, e aí eu caí na dermatologia. Então, Sim, vou tentar. Não é o que eu quero, mas eu vou sim. tentar. E quando eu comecei, eu simplesmente me apaixonei. Então, Caramba. era isso mesmo. E, na verdade, a pele é o nosso maior órgão. Sim, Esse órgão, ela responde muito a tudo, né? A parte emocional, as doenças internas, e aquilo foi, a cada dia era uma descoberta. Para mim sim. foi muito apaixonante mesmo. Nossa, e é uma área que eu sempre gostei, né? Esses médicos que estudavam lá, né? Na verdade, eu achei muito curioso, né? Porque meus pais são de raças diferentes, né? Meu pai era branco, muito branco, dos olhos verdes, e minha mãe puxava mais para indígena, né? O que eles chamavam vulgarmente de bugre, né? Não tem uma... É um indígena sem uma origem definida, né? E aí eu lembro que minha mãe sempre me encheu o saco por conta das manchas nas costas que eu tinha, né? E aí, quando eu fui lá, eu achei muito curioso isso da faculdade de medicina, né? Quando eu cheguei, a gente podia passar com eles, né? Nossa, mas tinha, doutora Simone, tinha uns 10 médicos lá, pós-graduando em dermatologia, e ficavam lá me cercando, né? E comentando, e conversando, e anotando, né? Eu ficava assim, nossa, estou me sentindo muito cobaia aqui, aquele ratinho de laboratório, né? Daqui a pouco eles metem um bisturi aqui, não, vamos tirar uma amostra aqui só para vocês estudarem melhor. Mas eu acho tão interessante porque é, não tem um espaço, assim, né? O curso é difícil justamente pela importância, né? E a dermatologia, eu sempre gostei muito, né? Hoje em dia tem muitas outras questões estéticas, né? Que acabaram indo para a dermatologia, mas eu acho muito interessante essa parte que eu conheci, né? Que eles estudavam as patologias e uma série de coisas que acontecia nos cursos que eu via lá, né? Mas eu acho muito interessante e tem uma diferença também. Eu acho que a oncologia, por exemplo, era uma área muito mais pesada, né? Uma área muito mais. Eu conheci enfermeira, principalmente da parte de oncologia, e é bem diferente, né? A forma de Sim, lidar, sim. né? É muito complicado, né? E, doutor Samuel, eu conheci eu assisti um programa de um podcast falando sobre a vaidade, né? E um dos convidados era um doutor cirurgião plástico. E ele me deu tanta coisa para pensar que eu nunca tinha parado para pensar. E por que cirurgia plástica, né? Assim como a Simone não era a minha primeira opção também, Sim, na faculdade era certo que eu queria fazer alguma área clínica, sim, e eu gostava de áreas clínicas meio complicadas, assim, vamos dizer, coisas sim, difíceis, de difícil diagnóstico. sim, Mas, da mesma forma como ela, eu ouvi uma pessoa no meu quinto ano de faculdade, a minha sim, colega de turma, minha dupla de turma, que hoje ela é pediatra, ela virou assim pra mim durante um procedimento que a gente passa nos estágios e falou: Menino, você tem jeito pra cirurgião no quinto ano, e até então eu seria clínica médica. sim, E dali em diante virou a chave na minha cabeça. sim, Eu estudei cirurgia assim absurdamente, porque ali eu decidi, no dia que ela me falou, eu decidi, eu vou fazer cirurgia. E dentro da área cirúrgica são várias especialidades. E a minha primeira opção, por incrível que pareça, era oncologia. Exato. é, E a plástica era a terceira opção. Era sim, oncologia, cirurgia torácica e depois plástica. Analisando dentro de um contexto como um todo, pensando em longevidade de carreira, sim, a plástica foi o que acabou sim. ganhando meu coração. Que legal. Não, e eu acho tão legal a cirurgia plástica nessa entrevista, né? Eu nunca tinha pensado na cirurgia plástica como reparadora, né? Porque eu acho que por a questão comercial eu conhecia por questões estéticas, né? E uma coisa muito curiosa é que né, ele foi perguntado se não parecia uma coisa trivial, né? Ele falou assim, ó, por mais bobo que pareça, né, você não sabe qual é o sofrimento da pessoa por uma coisa que incomoda ela, né? Exato. Então tem uma complexidade muito grande ali, né? E é uma coisa que eu nunca tinha pensado por esse ponto, né? Aham. Daí eu falei assim, nossa, eu vou perguntar para ele também como é isso, né? E uma coisa curiosa, ele falou assim que você tem que tomar cuidado para não colocar mais uma pilha ainda na cabeça do paciente, né? E quando você começou a atuar
era bem o que você imaginava, assim, né? Esse dia a dia, o tipo de paciente, porque normalmente você pode começar uma carreira pensando em como deveria ser, como é diferente, né? Sim, Como que foi essa exato. trajetória? Eu tinha uma visão da cirurgia plástica de algo teoricamente mais tranquilo, em termos de vista estresse de cirurgia. E quando você está no procedimento, existe um estresse ali que você não nota, Sim, né? Então eu pensava nisso. Só que quando eu realmente fui para a residência de cirurgia plástica, foi um mundo completamente diferente. Muito além do que eu imaginava. Então ali, sofrimentos diversos, desde a parte estética até a parte reconstrutora. Então dentro dos 3 anos, para você ter uma ideia, a minha reconstrutora foi praticamente 2 anos inteiros só de reconstrutora. caramba. No meu primeiro dia de residência, eu cheguei em casa 2 horas da manhã, saí às 5, cheguei às 2. Meu primeiro Nossa, dia. Então ali eu já caí na realidade, vi que não sim, seria fácil, sim, mas persisti, porque eu imaginei que aquilo ali era uma ponte. Eu precisava ultrapassar aquilo para eu chegar onde eu gostaria de chegar. E uma coisa que eu acho que deve ser muito curiosa é saber lidar com o paciente, né? Porque você deu o exemplo, né, do estresse cirúrgico, né? Uma questão técnica, né? E lidar com o paciente, né? Porque querendo ou não, vocês estão mais lidando com o paciente, né? Inclusive, né, o senhor mais do que no tempo de cirurgia, né? Exato, Né? E como que foi lidar com o paciente? Porque eu imagino que a faculdade nem sempre vai te preparar para as coisas que você vai acabar se deparando ao longo do dia, né? exato. É, Eu acho que isso é uma coisa geral, né? Na sim, faculdade a gente aprende a questão técnica, um manual de como você executa algumas coisas. sim, Aí o talento e a vocação faz você aperfeiçoar aquilo, mas lidar com pessoas, sim, isso realmente não existe um manual. A sim, gente tem que ir desenvolvendo isso. Eu acho que a principal palavra que eu definiria é uma empatia. E a sim. partir dali, você enxergando a realidade da pessoa sobre a ótica dela, você Sim. consegue tomar decisões melhores. Eu imagino, né? E como a gente estava falando da questão do sofrimento, né? Parece uma coisa boba e acaba, às vezes, a pessoa carregando aquele sofrimento muito maior, né? E a gente não pode subestimar, né? É que nem você falou, a questão da empatia, né? Com o paciente, né? Exato. Sim, E- não dá para mensurar a dor, né? Às vezes, sim, é só uma ruga ou a parte da cirurgia plástica, eu só quero é só um abdômen. Não, a gente não consegue mensurar essa dor. O sim, quanto que isso pode estar trazendo dores mesmo. Então, sim, e a nossa profissão que hoje eu e ele a gente trabalha mais direcionado à estética, na verdade nos proporciona esse reencontro e é muito sim, emocionante, né? sim, É isso que nos move, é ver o sorriso de cada paciente, é ver a autoestima mesmo elevada, mas os nossos pacientes se reencontrarem, né? E sim. isso que realmente faz a diferença no nosso dia a dia. Exato. E o que me parece, doutora Simone, é que a pessoa que vai lá, ela meio que está se dedicando para ela, né? Tá, ó, agora, porque tem muitos casos, né? Por exemplo, de uma mãe que se dedica à família, se dedica aos filhos, e aquele momento ali, não, agora, meu momento, né? Eu tiro Uhum. pela minha esposa, né? Minha esposa, ela quis fazer a cirurgia da mama, né? E aquilo era o momento dela, meio que não importa a minha opinião, não me importa as pessoas, ela queria se sentir realizada. Eu acho que principalmente no seu caso também, né? Tem essa questão daquele cuidado pessoal, né? Ela tá se olhando, a pessoa tá se olhando e querendo se cuidar, né? Sim, e o quanto que é importante, né? Sim, Principalmente a mulher, então, a mãe, que muitas vezes fica dedicando toda a família, mas sim, se ver ou essa questão do autocuidado, quando ela está bem com ela mesma, ela pode cuidar muito melhor da família, né? Então a gente sim, sempre fala a primeira dimensão. E qual que é essa primeira dimensão? É sim, um cuidado consigo mesmo, tanto na parte física, emocional, espiritual, sim. mas esse cuidado é muito importante. Sim, e é uma coisa que a gente falou do sofrimento do paciente, né? Quando a minha esposa teve o Covid, né? Uma das sequelas foi a queda de cabelo. Nossa, e uma coisa que pra gente, né? Quando meu pai fez um tratamento oncológico, ele também teve queda de cabelo. Meu pai sempre foi um cara vaidoso, mas meio que aquilo não incomodava muito ele, né? Bem diferente da minha esposa, que foi algo temporário, né? Foi uma sequela. Agora também depois
que ela teve a nossa filha também, né? Ela tá tendo muita queda de cabelo. Nossa, e como mexe com a pessoa, né? Como mexe Uhum. que e por uma coisa assim que a gente, o homem, no caso, eu falo, mas não que não tem homem que também vai ter esse mesmo preocupação. Mas seria uma coisa secundária, né? Mas para ela isso é algo muito significativo, né? Sim, mas em torno de 80% das mulheres, essa queda de cabelo afeta na autoestima. E Sim, pós-Covid, por exemplo, é chamado de eflúvio telógeno. O que sim. significa isso? É uma queda intensa e começa Isso. do nada. E é desesperador, imagina, para mulheres lavar o cabelo, vai secar ou pentear aquela queda. Sim, E quando não tratar, é autolimitada. A gente sabe que se não tratar, vai sim. melhorar de 3 a 6 meses pós-infecção, por exemplo, mas o quanto que vai cair, É. né? De repente você tá acostumado com volume de cabelo e ver fios pela casa, fios no Sim. travesseiro, é desesperador, assim. Te É, falo que eu não, já e passei por chega um isso momento que também. e É, chega um momento que entra num pânico, né, ali, né, sim, vou ficar, sei lá, igual uma alopecia, alguma coisa assim, já penso pior, né, toda vez Exato. pensa que vai ser permanente, que não vai conseguir recuperar, né. Bom, como as pessoas têm muita curiosidade, né, eu vou comentar algumas pessoas que estão acompanhando a gente aqui, tá? Então, a Rose Felício, né, ela sempre acompanha nosso trabalho, obrigado por estar acompanhando. Ela falou assim que ela passava as férias dela em Pompeia, né? Ela gostava muito Poxa de vida. passear na Praça Matriz à noite, que né? legal. Que legal. Né? Obrigado, viu, Oso, por estar acompanhando. A Zilda também está acompanhando, a Marli, são as minhas tias, minha mãe também. Ah, minha mãe foi uma coisa curiosa, né? Ela sempre foi muito vaidosa com o cabelo. Chegou um momento que sempre nunca gostou do cabelo branco, né? E teve uma época que ela começou a desenvolver muita alergia, principalmente porque são produtos químicos pesadíssimos, né? Você imagina que ela não vai comprar um produto bom, ela comprava só coisa ruim. E, e aí começou a ter muito problema, né? Descamar o couro cabeludo, esse tipo de coisa, aí teve que assumir os cabelos brancos, né? As E ela, dermatites. nossa, e ela falou assim que ela só ia cortar o cabelo, porque ela falou assim, não ia parecer uma velha doida, com o cabelo comprido e branco, né? E aí ela corta o cabelo e agora meio que se acostumou, né? Mas eu acho que, né, doutora, tem uma resistência muito grande, né? Ainda mais você que mexe com a parte de rejuvenescimento, em aceitação, né? Daquele. Porque existe, eu acho que envelhecer com saúde, existe o exagero, né? Né? Sim. E é isso que a gente trabalha com bastante ênfase. Na verdade, Sim, os procedimentos estéticos vêm eu digo que não é para parar o envelhecimento. Todo mundo vai envelhecer, mas dá sim, sim para envelhecer da melhor maneira. sim, Então, os tratamentos dermatológicos não significam ter uma ausência de rugas, por exemplo. Mas sim, vai ter ruga. Mas vamos envelhecer da melhor maneira, com sim, resultados naturais, com resultados elegantes. É sim, isso que vem o rejuvenescimento. E não eu tenho 60, mas eu quero ficar com carinha de 20, 30. sim, Não. E a gente até foge dos exageros, porque é um padrão também que a gente não gosta. sim, E eu, na parte, quando penso em rejuvenescimento, é a combinação de procedimentos estéticos, mas uma qualidade de vida, um estilo de tem que vida. caminhar junto. Tem que caminhar junto. Então, o gerenciamento do estresse, uma boa alimentação, a qualidade do Sim, sono, a prática de atividade física, que a gente fala bastante. Então, sim. tudo isso ele vai fazer com que tenha um rejuvenescimento também. Sim, eu acompanhei vocês, eu acho muito legal, né? Porque meio que o médico parece que ele tem a obrigação de seguir uma vida saudável, porque ele tem um conhecimento, é pior ainda, o castigo é dobrado, né? O castigo é dobrado. E eu lembro que quando eu era pequeno, eu lembro muito de médico fumante, né? Que é uma coisa muito curiosa, né? E hoje em dia, ainda bem, é mais raro, né? E uma coisa que eu achei curioso, né? Que daí vocês, só voltando um pouco na linha do tempo, né? Vocês se conheceram ainda na faculdade de medicina. Você citou o seu sogro de vocês decidirem ainda qual caminho vocês tomariam, né? Então foi Sim, durante a faculdade. foi logo no início. Né? Eu estava no segundo ano e ele no quarto ano, né? Exato. Que legal, né? E vocês se conheceram naquele momento da faculdade ou foi por acaso? Não foi na faculdade? Não, foi na Foi faculdade. na Foi na faculdade mesmo. faculdade. Que Exato. legal.
A É, gente até a gente era competitivas, assim, da melhor maneira, né, então a sim, gente gostava de estudar muito, estudava muito juntos, participava de ligas médicas, então, sim. alguns trabalhos no hospital, a gente teve uma parte acadêmica bastante intensa. Que legal, né? Que legal. Mas vocês compartilhavam em algumas disciplinas que daí vocês conviviam juntos ou não? Se na verdade, como ele 2 anos estava na frente, então a gente se encontrava mesmo na em ligas, o que significava, tinha disciplinas, mas Sim, a gente não ficava juntos, né. Alunos, por exemplo, do primeiro, segundo até o sexto ano, que se encontram em reuniões para participar de plantões ou fazer alguns sim, eventos na cidade, porque nós fizemos, a faculdade em Alfenas, então Minas sim. Gerais. E a gente participava nesses eventos, ou corpos de bombeiros, então nessas ligas que a Legal. gente se encontrava. Nas festas também? Nas festas também. Também, também. Mas Porque essa, estudante de medicina é festeiro, né? é, Sim, só que essas ligas é como se fosse algo a mais que você fazia. Se Sim, reunia com, desde o primeiro ao sexto ano, sim, alunos de várias, não só da medicina, de outras áreas também participavam, com o sim. intuito de aprender mais, fazer curso, evento, promover ações beneficentes. Então, são coisas Sim. que a gente fazia à parte da faculdade em si, Ah, que legal, né? É porque é um curso que consome muito, né? De vocês, né? em termos de tempo, sim. De tempo. E aí, pelo que eu, pouco que eu acompanhei, tem algumas primas minhas que fizeram medicina, são mais afastadas, né? De segundo grau, principalmente no Paraná. Acho que tem duas lá e tem uma prima da Amanda, né? Que o Diego conhece também, que fez medicina. E é um curso, era muito complicado, né? Tinha uma aula 11 horas da manhã, outra 4 horas da tarde, né? E tinha essa turbulência, né? Nesse momento aí que vocês começaram a fazer residência, esse tipo de coisa, começaram a definir exatamente qual seguiria a carreira de vocês, né? Em que momento que vocês decidiram trabalhar juntos, assim? na verdade foi ocorrendo, né. Foi. É, Eu tinha esse sonho de voltar, né, voltar sim, para casa, sim, para Atibaia, e também tinha o sonho de ter a nossa clínica. Na verdade, eu tinha mais esse sonho que o Samuel. sim, Então, trabalhava em São Paulo, trabalhava nos hospitais aqui na região, mas eu sim. sempre tive o sonho de ter a nossa clínica. De ter o seu próprio espaço ali, né? Isso. E quando você se formou, doutor Samuel, como que você foi o começo da sua trajetória profissional? Foi trabalhando em clínicas, hospitais? É, já dentro da plástica, né? Que, por exemplo, a gente faz 6 anos de medicina, 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica. Aí você Certo. sim terminou sua formação completa, né? Dentro da plástica, eu já continuava fazendo plantões de forma geral, como clínico, a gente sai formado como clínico, em várias cidades aqui da região. Sim, Plantão de cirurgia também. E eu comecei a atuar em Atibaia como cirurgião plástico, sim, mas também voltei para São Paulo. Fiquei sim, deslocando daqui para lá durante 3 anos aproximadamente, sim, para desenvolver mais a questão da plástica. Nesse meio tempo, ela foi fortalecendo mais a questão da clínica aqui. Então, de uma certa forma, a gente começou meio que independente. Ela na sim. área dela, eu na minha área, dividindo um consultório. Então, Ah, cada um sim. com teu horário, mas meio de formas independentes. Faz seu plano aqui, eu faço o meu aqui, claro, como um casal, mas não com essa visão de ter tão fortalecida de ter algo próprio, uma clínica, por exemplo. Era Certo. algo muito distante. Consultório para alugar, vamos trabalhar e nos tempos vagos vamos fazer plantão, qualquer coisa. Se Certo. virar da forma que a gente puder. Então, no começo não era como uma empresa em si, vocês Não. dividiam um espaço, mas tinha linhas separadas, né? Não, a gente tinha uma empresa como CNPJ para recebimento de plantão, ponto final. Isso era Certo, uma empresa pra gente, era um papel, certo. apenas. E nesse momento ainda não tinha um nome, não tinha um formato. Não existia o Não, nome. não tinha nada. Em que momento é que surgiu esse. É que, falar, agora a gente. Por que que a gente não trabalha realmente em parceria, constrói realmente a clínica, né? Como que foi esse momento, né? Acho que o principal ponto foi pensar na qualidade de vida e qualidade de família. Acho Sim, que isso foi decisivo. sim, Porque quando você vai para cidades para cá, para lá, seu tempo que vai embora, você está sujeito à sim, estrada, tá fora de casa, tá longe da tua família. sim, Aí ali foi que surgiu, vamos fazer o nosso negócio. Que sim. era o que ela já sonhava e sonho. Aí veio o meu ímpeto de participar disso com mais afinco.
Sim, Então, efetivamente, de surgir uma clínica sim. dentro daquela empresa, 2018, aproximadamente, que Sim. surgiu aquilo. Não, vamos fazer acontecer. Foi em 2018. E nesse momento já pensando em estar perto de casa. Não Sim, se deslocar para São Paulo, por exemplo, exatamente. né? Exatamente. É porque esse tipo de. Qualquer coisa, né, que você cria em São Paulo, você tem um público de 12 milhões de pessoas, né? Então, o mais perto que a gente teria aqui seria Campinas, né? Exato. Né? E vocês mesmo assim decidiram criar numa cidade como Atibaia, né? Sim. Decidiram criar lá, né? E aí, eu realmente fiz bastante esse trecho São Paulo, Atibaia, São Paulo Nazaré Paulista, né? E realmente é desgastante. Você tá na rua, né? Tá sujeito e é 3 horas da sua vida ali por dia que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, né? E, doutora Simone, quando você começou a atender aqui, o pessoal respondia bem, né? Você conseguiu, como que foi esse início, né? Começar a fazer os primeiros atendimentos, estabelecer quais serviços que você iria oferecer, né? Como foi esse começo aqui? Bem, o começo sempre é desafiador, né? Sim, Então, eu também trabalhava com os plantões de clínica médica e trabalhava em alguns hospitais aqui na região como dermatologista. sim, E quando você trabalha na parte do hospital para você ir para o seu negócio, essa transição, ela é bem desafiadora. Isso sim, que foi acontecendo. Em 2019, eu engravidei e aí teve que acontecer mais rápido. Então foi uma opção, né? Mas eu optei por deixar as cidades ao redor e ficar só em Atibaia. sim. Então você foi aos poucos. Fui aos poucos. Você tem uma vantagem disso, né? Vocês podem. Alguns médicos em início de carreira pegam muita coisa, né? Muitos plantões, muitos deslocamento muito grande e você consegue ir diminuindo isso, né? Sim, Aí você sim. foi voltando, né, para poder agora só trabalhar exclusivamente na sua clínica, né? Isso, e focando a energia ali, né? Então, no primeiro momento, a gente não tinha uma clínica, a gente alugou uma Sim. sala, era uma policlínica, e aí ali nós conhecemos também uns amigos médicos. Sim. E ficamos um determinado período, eles fizeram uma clínica e nós fomos com Sim. eles também. Então, só que sempre falamos, eu falo eu porque esse era o meu sonho até então, né? Que queria ter o nosso lugar, trabalhar do Sim. nosso jeito, tudo mais. Então Sim. foram uns 3 anos ali também, só que aí o Samuel começou a participar mais e a acreditar nisso também. Até entre 2018 até 2022, nós ficamos trabalhando em outras clínicas, alugando sala, né? Sim. Então não tinha um espaço próprio assim de vocês, né? Não, E que legal. E trabalhar junto dá certo com o casal? Porque no começo, né, eu imagino que vocês tinham, mesmo que. Porque são duas coisas separadas, né? Você pode ser um especialista na área de vocês, né? Montar uma empresa é algo diferente, né? totalmente. E ainda mais montar a diferença com o cônjuge. Minha esposa que está assistindo aqui, jamais ela falou que trabalharia comigo. Ela falou assim, eu não suportaria estar perto de você o dia todo, né? Então deixa só pro final do dia. E ela falou assim, uma coisa a gente está viajando, outra coisa é todos os dias, né? E como que foi essa adaptação, né, de vocês? Trabalhar juntos é um desafio, Hum. mas tem o outro lado da moeda que quem é a pessoa que você mais confia? É, esposa, né? Para estar no teu lado, na mesmo rumo que você tem como empresa, como profissão. Sim, É uma pergunta séria a ser respondida, sim, né? claro. Então, o que fez a grande diferença para a gente foi entender. A empresa tem, teoricamente, departamentos. Sim. Quem vai cuidar do quê? Essa Sim. era a minha próxima pergunta. Quem vai cuidar do quê? Porque a burocracia incomoda, né? Exato. Sim, Então, claro que isso não ficou tão claro no começo pra gente. Isso sim, está se desenhando ainda, sim, né? Então a gente decidiu, isso é com você, isso é comigo. Se eu falar pra você, eu te cobrar sobre isso, entenda, não é seu sim, esposo te cobrando. É sim, o empreendedor Samuel, a empreendedora Simone te sim, questionando sobre isso. sim, E pra gente deu super certo.
O grande desafio é não levar isso para dentro de casa, o trabalho Sim. para dentro de casa. Que é Sim, uma coisa que a gente conversa diariamente para não levar isso para dentro de casa. sim, Da porta de casa para dentro. Vamos evitar a rola de trabalho? sim. Que o trabalho fica lá e aqui em casa é outra história. Demorou pra gente entender, né? Demora pra gente É, entender. Demora, mas hoje já é bem mais tranquilo. A gente consegue separar bem. e como, principalmente, você, Simone, como que foi ir atrás desse tipo de burocracia, né? Porque vocês se dedicaram a estudar a profissão de vocês durante muito tempo e é algo que vocês aprenderam a melhor maneira de fazer isso, né? Senão não tinham todo esse tempo de estudo. Agora, aprender essas burocracias da empresa é muito chato, né? Ainda mais Sim. para vocês que lidam com coisas muito mais complexas e é muito travado, muita burocracia. Como que foi ir atrás desse tipo de conhecimento, né? Bom, a gente sai totalmente despreparado, né? A gente só com a parte técnica, e na verdade a gente teve que aprender. A Sim, gente começou fazendo muitos cursos, fizemos mentorias, mas essa parte burocrática até fica mais com o Samuel, é, né? Ele que é o responsável. Só sim, que a gente teve que fazer acontecer. Ou seria dessa maneira, ou senão a gente não conseguiria evoluir no nosso trabalho. E e vocês gostaram desse período ou fiz porque precisava fazer e era melhor que eu fizesse, por exemplo? Porque eu imagino assim que, principalmente essa burocracia, né? São coisas que não tem como você fugir, né? Assim, você tem que lidar com aquilo. E muitas das vezes, principalmente quando vocês criaram o próprio espaço de vocês, não dá para terceirizar isso, né? Você tem que primeiro, quando você tiver uma escala, construir, aí você vai delegar, né? Mas nesse começo, principalmente Samuel que fica com essa parte, né? Para você ir atrás desse tipo de coisa. Eu tava estudando cirurgia, cirurgia plástica, agora eu tô vendo aqui, tem que emitir nota, tem que ter. Como que é essa parte, né? Realmente foi bastante desafiador e pra mim foi uma virada de chave Sim, absurda, porque eu não queria fazer isso. Ponto final. sim, Mas como ela disse, se eu quero chegar a algum lugar, eu preciso cumprir algumas etapas. sim, E isso foi se desenhando. Ah, não sei, pergunta para o contador. Ah, não sei, procura no YouTube. Não sei, pergunta para quem tem empresa. sim, Tem que saber perguntar para as pessoas. Esse é o sim, primeiro passo. As coisas vão cair do céu? Não, não vão. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. sim, Você tem que correr atrás, perguntar para alguém. Alguém vai saber. sim, As melhores respostas, elas vêm das melhores perguntas. sim, Então é isso que você tem que ir atrás. Hoje, com as ferramentas que a gente tem, a gente empreender hoje, teoricamente, é até mais fácil do que alguns é. anos atrás, porque Você a tem onde buscar, informação, né? ela tá difundida em todos Sim, os lugares. Mas eu fui pegando gosto por isso. sim, Livros, podcasts, sobre empreendedorismo, sobre clínica, legal. mentorias, foram assim, horas sobre isso. Uhum. E acho que o ponto principal que fez a diferença ao longo do tempo é agregar pessoas. sim, Eu acho que outra dificuldade quando você começa a ter escala é essa criação dessas parcerias, desde a contratação de uma pessoa até criar parcerias, fazer conexões, né? Porque eu vi muitos casos, né? Inclusive, não é, isso é muito divulgado, né? Que médicos, dentistas, alguns outros profissionais liberais que têm uma rentabilidade alta mas tem uma dificuldade na gestão das suas próprias carreiras, da sua parte é, financeira, né? E no caso de vocês, não tem como você. Porque uma coisa é você ser negligente de forma pessoal, né? Exato. Com as minhas contas, né? Ah, tô cheio de empréstimo, me viro. Agora, outra coisa é quando você é a renda da sua família, outra coisa tem funcionários, né? Tem obrigações que não é mais de vocês. Então, é muito curioso, né? Vocês irem atrás desse tipo de conhecimento é muito, porque é mais fácil, né? Que nem vocês começaram a carreira de vocês, trabalhar para outras pessoas e eles se preocupam com essas coisas, né? Sim. E ir atrás desse tipo de conhecimento, né? Como eu disse, para quem estudou dermatologia, para quem fez cirurgia, é muita, é muito maçante, né? É uma coisa meio maçante, né? Mas uma coisa que eu queria saber também nesse período vocês acabaram tendo bastante uma coisa que eu achei muito legal é a maneira que vocês lidam com as redes sociais, né? Tem os médicos, né? Que outro dia até vi essa discussão, né? Se todo mundo precisa ser influencer, né? Não precisa ser influencer, né? Como eu disse no começo do nosso programa, ninguém melhor para falar a história de vocês do que vocês mesmos, né? Então você está falando de algo que você tem domínio, né? Como foi para vocês começar
a se mostrar, né? Bom, foi difícil, assim, porque principalmente eu tinha muito medo do julgamento. Então, aquela, ai, o que que vão achar? Você sempre espera estar no melhor momento. Só que esse melhor momento não chega. O momento Sim, é hoje. Atualmente, eu entendo isso. sim, Mas nós começamos há 8, 9 anos. sim, Aquilo para mim era, e eu era muito tímida. Então, para falar de frente de uma câmera, com medo do julgamento, porque a parte técnica, ok, sim, é super tranquilo. Mas tinha, sim, esse receio, essa insegurança. Hoje, hoje se torna muito normal, até porque sim, é o que a gente vive. É o sim, que a gente preza muito também, né? Essa questão de o que eu posso. Na verdade, quando vou falar de um conteúdo, como esse conteúdo pode ajudar as sim, pessoas. E não é uma demonstração de nada, mas o que eu posso ajudar com esse conteúdo, com essa exposição. sim. E como foi para você também? Porque eu vi bastante você lá né, nas redes sociais. Eu já disse uma frase pra Simone, Hum, 2018. Eu nunca vou sim. gravar um vídeo. Foi Eu, mesmo. falei isso pra ela, né? Que eu comecei primeiro. Eu falei, você tem que começar. Só que aí você começa a ver que não faz sentido, porque o mundo Sim, muda, as sim, coisas evoluem e você precisa estar atualizado. E a rede social foi isso que surgiu. Como eu vou estar atualizado? sim, Vou só panfletar a minha figura, uma foto lá, mas quem sou eu? O sim, que eu faço? Como que eu vou chegar até as pessoas? E nada melhor do que a gente dar a cara a tapa, sim, exatamente perder a questão da vergonha do julgamento, ou medo de um julgamento. E teve uma frase que fez muito sentido para mim, que foi, claro, dentro dos cursos. sim, Normalmente quem está na plateia não está no palco. sim. Então quem está na plateia, por que está julgando quem está no palco? Sai da plateia e vai pro palco. Vai fazer Exatamente. acontecer. Então muitas vezes as pessoas julgam, mas elas não estão fazendo. E isso, quando isso veio para minha cabeça, eu falei, eu vou fazer. Ponto final. De que jeito? Vamos sentar, pôr um celular aqui, um na frente do outro, vamos começar a falar. Foi Sim, assim que a gente começou. sim. E quando que vai a evolução diária? Para nunca. Sempre. E eu acho uma coisa interessante, né? Eu acho que principalmente com médico isso deve acontecer bastante. Tenho até algumas perguntas aqui, algumas que para mim pareciam um pouco absurdas ou bobas, mas para você, quando a gente vai olhar o cerne da questão, né? Acontece muito isso, né? Parece uma coisa óbvia, né, para vocês que são médicos, e você fala, nossa, eu tenho um conhecimento que poderia ajudar uma pessoa, né? Orientar ela. E de quebra, reforçar a credibilidade, né? Porque o trabalho de vocês é algo muito importante e que as pessoas precisam trabalhar essa insegurança também, né? Minha esposa fez muito isso, né? Quando ela foi fazer a cirurgia, ela pesquisou bastante, foi atrás de muita informação, esse tipo de coisa. Então, quando a gente tem uma prova de credibilidade, né? Pelo menos a pessoa está mostrando que nem, por exemplo, no site de vocês, explicando a formação de vocês, explicando os serviços que vocês prestam, é um pouco mais de segurança, né? Então, acho que são duas coisas que precisam ter, né? Ter essa credibilidade, passar essa segurança e o conhecimento que parece trivial para vocês é muito, ajuda muito, né? Sim. E eu acho que uma coisa curiosa também é que as pessoas ficaram mais próximas desse tipo de profissional, né? Há 20 anos atrás, menos ainda, né? Você não abriria e viria um médico falando, né? Você Não. Sim. não teria, ou dando uma dica, né? Que eu acho que um trabalho importante de vocês é porque o TikTok, redes sociais deu voz para todo mundo, até para quem tá falando coisa incorreta, né? É. Sim. Né? E eu acho que o trabalho de vocês é muito interessante, que eu vi que vocês desmistificam algumas coisas, as pessoas têm uma ideia muito equivocada, né? E aí, juntando com isso, a gente vai voltar um pouco nas redes sociais, eu queria falar sobre a clínica, né? Dr. Samuel, quais os serviços que vocês prestam lá? As pessoas estão muito me perguntando aqui, né? Quais são os serviços que você presta na clínica, quais são a sua especialidade, porque quando eu falei da cirurgia plástica, né? A pessoa sempre pensa na estética, tem a reparadora, tem uma série de outras coisas, né? Tá.
Acho que até antes de falar sobre, teoricamente, as especialidades, acho que eu preciso falar das pessoas que nós temos lá dentro, Ah, que que legal. é da Tá. equipe, né? Sim, Nada acontece sem, sim, hoje, a Ingrid, Thaís e a Alexandra, é o nosso sim. time, assim, que a gente não abre mão. Bom, Elas, elas são o nosso patrimônio. Então, empresa começa com pessoas. É sim, o primeiro sim. P que se fala, pessoas. Sim, Cirurgião plástico, Samuel, dermatologista, Simone. Aí sim. veio surgindo algumas outras áreas afins que a gente foi buscando com muita cautela os profissionais que alinhavam muito com o nosso jeito de pensar. Sim, Então hoje, por exemplo, nós temos uma cirurgiã vascular, doutora Bianca, nós sim. temos uma endocrinologista, que é a doutora Catiúcia, nós temos Legal. também associados a Débora, que é nutricionista, Juliana, psicóloga, A Maína, Maína. fisioterapeuta, e tem a doutora Beatriz, infectologista. Acho que lembrei de todo mundo. Aham. Então esse time ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo para chegar nessas pessoas, conversar com elas, apresentar o projeto da clínica como nós, como pessoas, pensamos, Sim, para ver se fazia sentido para elas como pessoas. Aí sim existe um alinhamento de profissão. sim. Foi assim que surgiu e hoje a gente está com esse time assim, realmente bem feliz e que Legal. aí a gente consegue expandir para outras situações Sim, que é o programa VitaFit, por exemplo, que a gente sim. pode falar um pouquinho mais. Claro, claro. Tem É, bastante coisa para falar ainda. Tem inclusive os produtos, a né? gente fala no Sim, momento mais oportuno sobre isso. Então, hoje a gente tem uma, digamos, uma. Aí que vem a medicina integrativa. O que é medicina integrativa? É você sim, ter um monte de gente dentro de um lugar que não se conversa? sim. Não faz sentido. Então, por isso que a gente tem uma equipe o quê? Que os profissionais conversam. Ah, se você passar lá com a Simone, pô, eu tô precisando de uma ajuda de um outro profissional. Ela vai conversar com outro profissional. Sim. Não é você que vai ter que ficar pingando de um lugar no outro e ninguém conversa com ninguém, cada um faz a sua receita e ninguém. Isso não é integrativo. Sim. É um Isso olhar como um é um todo, olhar né? como um E todo. a gente sempre defende isso, que a medicina ela nunca deveria ter deixado de ser integrativa. Porque Sim. não é com, ah, tô com uma lesão de pele, mas vamos ver o que como um todo. E se essa lesão, por exemplo, é secundária a uma alteração hormonal, que muita coisa Sim. acontece. Então, já a equipe ali, ela se conversa para quê? Para buscar o melhor tratamento para o paciente, e mas Sim. de uma maneira integral. Então, Sim. por isso que Exato. a gente começou com dermatologia e cirurgia plástica, e a gente começou a sentir a necessidade também de outras especialidades com esse olhar geral para o Sim. paciente, um atendimento global mesmo. Sim, que legal, né? E nunca tinha pensado sobre isso, né? Vi algumas coisas sobre a medicina integrativa, mas eu muito mais pensando nisso, exatamente como você citou, do problema, né? O paciente, às vezes, ele acha que tem um problema em uma determinada área e não tá ali o problema dele, né? E às vezes ele vem com uma ideia bem equivocada, né? Sim, E eu acho muito interessante você ter essa equipe, né, multidisciplinar, de conseguir saber que aquela equipe vai seguir o que vocês idealizaram, né? Sim, Então, porque eu acho que isso que é muito interessante, porque você citou a policlínica, né, por exemplo, né? Depois vocês criaram algo, mas que tivesse com a cara de vocês, né? exato. É, sim, que legal, porque é uma coisa muito complicada, né? Porque existe uma série de formas de trabalho, de profissionais, né? Buscar alguém que estivesse alinhado com esses propósitos que vocês têm, né? Que Sim, vocês construíram, né? Nossa, muito legal, né? E hoje, então, vocês têm todos esses profissionais e aí as pessoas podem procurar um profissional específico, né? Como, por exemplo, cirurgia vascular, né? Que vocês sim, citaram, que eu acho uma coisa que minha mãe, eu lembro dela, que ela frequenta, né? E querendo ou não, às vezes a pessoa tem ali o mesmo atendimento, a mesma qualidade no outro profissional para uma outra coisa que ela está precisando, né? Acho exato. tão interessante, né? Desde a nutrição, né? Desde cirurgia plástica, que legal, né? Uma coisa bem, né? Sim, eu acho que tudo isso engloba uma coisa que a gente fala muito, que é a jornada do Sim, paciente ou jornada do cliente. sim, Quando ele está ali dentro da clínica, ele é o centro, o cliente é o sim, centro. Como que a gente pode atuar de uma forma que a gente ajude ele a resolver os problemas, sim. sem ficar precisando sair para muitos lugares, por exemplo. Muito legal, né? Eu vou acompanhar o que o pessoal tá colocando aqui, né? A minha esposa, ela é uma pessoa muito focada em alguma coisa, né? Quando ela
quis fazer a cirurgia da mama, ela pesquisou muito, muito, muito. E ela tá falando aqui que a cirurgia plástica vai além da estética, ela pode resgatar a confiança, aliviar um trauma e melhorar a qualidade de vida. E eu acho que uma das principais erros das pessoas, dos parceiros que nem eu, como é que fala? Subestimar aquilo, né? Falar, pra que isso? Não precisa, né? E não tô me colocando, como o Dr. Samuel falou, não tô me colocando no lugar dela, né? Não tô tendo essa empatia, né? Pra entender o quanto que ela... E ela pesquisou bastante, né? E viu isso e é uma coisa muito legal. Quando a gente citou o cabelo, doutora Simone, o Diego falou pra gente parar de falar disso, que cabelo, viu? Que ele tá se sentindo deslocado, né? E aí eu vou pincelar algumas coisas para a gente poder falar, principalmente do programa de vocês, dos produtos. Só vou pincelar algumas coisas que senão o pessoal vai arrancar minha cabeça aqui. A Rose Felícia ela perguntou sobre se pode ser feito um novo procedimento cirúrgico na mama. Deixa eu ver se eu entendi. É, pode ser feito um novo procedimento de cirurgia na mama? Existe algum impedimento? Eu acho que ela quer dizer se você pode fazer de novo a cirurgia, né, na mama, né, depois de já ter feito a primeira vez, né? Acho que é essa a pergunta dela, né? Ah, tranquilo. Existe sim a possibilidade, mas alguns pontos têm que ser bem esclarecidos. Sim, Primeiro, o porquê ser feito, sim, se é uma questão funcional, se é uma questão estética, o tempo que você já fez o primeiro procedimento e o mais importante de tudo, como foi feito o primeiro procedimento. Por sim, isso que é importante que os pacientes, os clientes que vão fazer algum tipo de procedimento, que saibam exatamente o que está sendo feito. sim. Converse com o seu médico, o seu dermatologista, seu cirurgião para saber, doutor, como será feita a minha cirurgia? Sim. Você pode me explicar um pouquinho mais? Entender mais a fundo. Por quê? Porque isso fica contigo a longo Sim, prazo, sim. né? Isso fica a longo prazo. E quando você precisa de um novo tratamento ou qualquer coisa desse tipo, você pelo menos tem uma noção do que foi feito. O tamanho de prótese que eu fiz, eu tirei a mama, eu coloquei mais mama, o que eu fiz na minha cirurgia? Então, não seja leigo com relação aos seus cuidados. Esteja Nossa, atento ao que você está fazendo. muito legal. Você viu? Então esteja atento. Para a doutora Simone, ó, eu citei minha esposa e ela mesma está comentando aqui agora, né? Ela falou assim que ela teve bebê há 4 meses, a nossa bebê está com 4 meses, e ela falou que está com bastante queda de cabelo. E ela gostaria de saber se, se essa queda é algo esperado no pós-parto, se isso é uma coisa que acontece com a maioria das pessoas que tiver anestesia, alguma coisa assim, né? Parabéns pela bebê, parabéns. É esperado sim, na verdade é bem comum, também Sim, chamado de eflúvio telógeno. Geralmente começa a partir do terceiro mês. Então sim, ele é autolimitado, mas tem tratamento assim para a gente diminuir essa queda. sim. Ele é temporário, mas tem um tratamento. Sim, então na fase capilar, por exemplo, a gente tem 3 ciclos, e é como se essa chavinha ela virasse para o ciclo de queda, porque Sim, foi um estresse aqui, tem toda a parte da cirurgia, o estresse fisiológico, então isso a partir do terceiro mês começa a acontecer. E aí quando a gente entra com tratamento, se dura, por exemplo, 9 meses, ali a gente reduz muito, e consequentemente diminui muito a queda, e até estimula esse crescimento. sim. Mesmo se estiver amamentando, pode ser realizado sim. Ah, que legal, muito legal. É, uma coisa que eu queria comentar também para vocês é sobre essa questão do tipo de paciente, né? Quando eu acompanhei essa entrevista com o cirurgião plástico, ele falava muito que você tem que ouvir muito o paciente, né? Porque às vezes ele acha que tem um problema e não tem. E eu achei uma coisa muito curiosa, que ele falou que chegou uma paciente e falou assim para ele, doutor, o que que você acha que eu preciso melhorar? Assim, e aí ele falou que jamais você deve citar isso, né? Eu queria a sua opinião, doutor Samuel, que ele falou assim que eu não sei o que incomoda ela, então eu não vou falar, né? E ele falou que ela tinha um nariz, tem um termo, né, para isso, um nariz muito pontudo aqui, né? Aham. E aí ele falou que ele percebeu logo de cara, né, isso, mas não falou nada. E ele falou, não, você tem que ver o que que tá te incomodando, que você se sente bem. Daí ela falou assim, a orelha, doutor. Então, se ele tivesse falado do nariz, ele tinha colocado mais uma semente na cabeça dela, né? Daí, tanto, isso serve para os dois, né? O quanto que é importante ouvir esse paciente, né? Porque, às vezes,
sei lá, uma mulher quer fazer um implante da mama porque acha que vai salvar o casamento dela, isso não vai acontecer, né? Não tem uma relação com a outra, né? Então, e normalmente, principalmente cirurgia plástica, né? Como o senhor citou, tem cuidados, tem um pós-operatório às vezes é complicado, né? O quanto que é importante orientar o cliente corretamente e alinhar as expectativas dele, né? A doutora também deve ter esse que vem com uma foto de uma novela, de uma revista, alguma coisa assim, e acha que aquilo vai servir para ela, né? Exato. É, hoje eu uso muito um termo que, até puxando o gancho, se a pessoa vir não sabendo o que ela é inconsciente do problema dela. Ponto final. Não é você que tem que dar a solução para ela, falar, não, você tem que fazer isso. Essa é uma coisa que na minha prática, eu abomino mesmo, tá? Se a Sim. pessoa não me falar nada, tá tudo bem, então você não tem nada para melhorar. Ah, eu tenho queixa de tal situação, por exemplo, a mama. Ok. De 0 a 10, o quanto ela te incomoda? 0 é pouco, 10 é bastante, 5 é meio. Vamos discutir um pouquinho sobre isso. Ah, tanto. Vamos discutir qual é o procedimento que seria mais adequado para você. Faz sentido esse tipo de procedimento? Qual é a sua expectativa sobre essa cirurgia? Ah, eu quero esse resultado igual dessa paciente. Para mim, já não dá certo. Porque uma coisa é você querer o resultado, outra coisa é você se espelhar em uma outra pessoa. Você se comparar saudavelmente, pô, não, assim é um jeito que eu gosto. Eu sei que não vai ficar Uma igual, referência, uma né? referência. É, Tá tudo certo? Agora, sim. falar que quer igual, para mim já não faz sentido. Eu acho que o alinhamento de expectativa e a confiança com o médico, são pontos principais. Se eu tô aqui falando para você, como médico, te orientando e você não tá prestando atenção em nada, Sim. antes da cirurgia, eu já sei que depois você não vai prestar atenção em nada. No pós-operatório, No nos pós-operatório, cuidados, né? se antes você não tá prestando atenção, não faz sentido eu te operar. Precisa ter realmente um alinhamento de expectativa e confiança. Se Sim. não tiver, não tem um casamento. E é uma coisa muito. Não é uma roupa que você compra, não dá certo, você devolve, né? É muito. Mesmo que a pessoa tenha recurso, que aquilo não faz diferença, é a vida dela, né? Claro. E, doutora Simone, isso acontece também com frequência, porque eu acho que essa parte dermatológica tem essa parte clínica, né? Que é extremamente importante e com muitos reflexos, né, na nossa vida. Você citou, por exemplo, você tem que estar alinhado com a sua vida espiritual, com a sua qualidade de vida, um monte de coisa, e eu vejo muitos reflexos, né, por exemplo, na pele, no cabelo, né, desde uma depressão, desde um caso que nem minha esposa, que passou por um parto, né, e acontece com muita frequência, a pessoa tem uma expectativa muito equivocada sobre um determinado procedimento, alguma coisa assim, chega muito equivocado. Atualmente não. Então, acho que esse também é um dos grandes benefícios da rede social. Porque nós nos portamos como somos os médicos que vão trazer aqueles resultados artificiais, ou a gente trabalha muito com antes e depois. Por quê? A gente entende que cada pessoa é única. Sim, Então, como o Samuel falou, eu quero esse resultado. Não, eu não consigo. É tudo bem a gente se espelhar, ser uma referência, mas eu jamais vou falar que eu consigo esse resultado. Primeiro, como que é a sua vida em si? Como que é seu estilo de vida? E entender todo o processo. Assim como quando vai fazer uma cirurgia, é muito importante também entender como que é todo o procedimento, né? Então, hoje a sim, gente está vendo, você fala tanto em complicações, mas é que as pessoas também têm banalizado tudo isso. Eu sou sim, a pessoa que mais defende o procedimento, mas o procedimento realizado de uma maneira consciente. sim. Realmente é uma coisa muito importante essa. Eu acho interessante também que você citou, e eu costumo falar isso também, né? Quando você se expõe bastante, a pessoa e veio pela rede social, ela entende um pouco a sua maneira de trabalhar, o Aham. resultado que a forma que é o seu trabalho. É igual um tatuador, né? Então eu vou olhar o que ele faz e vou pedir algo que esteja alinhado ao que ele faz. Não adianta pedir algo que ele nunca mostrou que faria, por exemplo, né? Isso. E não faz sentido nenhum, né? É que nem você falou, de algo muito artificial, muito alguma coisa que está na moda, alguma coisa assim, né? Como eu disse, a rede social deu espaço para todo mundo e é interessante que a pessoa entenda a forma que vocês trabalham, né? O profissionalismo que vocês possuem, né? Eu acho que trazendo isso para dentro de empresa, a gente está falando de prestação de serviço com o médico, mas trazendo para a empresa, que é uma coisa Sim, interessante,
é você entender quem é a sua persona, Sim, quem é o seu público-alvo, para quem você quer oferecer um serviço que vai ajudar essas pessoas. sim, Se você quer vender para todo mundo, faz sentido? Nem sempre. Então, sim, por isso, para quem está iniciando um empreendimento, busque sim, quem é aquela pessoa ideal que você quer oferecer aquele tipo de serviço. Se sim. você, não, eu vou fazer tal coisa porque eu quero ganhar dinheiro, você já começou errado seu negócio. É, Já começou completamente errado, você pode dar certo por curto período. A sim, longo prazo não vai dar certo. não é sustentável. Não é sustentável. E uma coisa que eu queria, que vocês inclusive citou, que é uma coisa muito interessante, que é esse programa VitaFit, né? E eu gostaria de entender o que é o programa e qual é esse impacto, né, na vida dos pacientes, né? Perfeito. Então, assim, o programa VitaFit, ele é pautado nos profissionais que podem proporcionar à pessoa mudança do estilo de vida. Sim, A gente vê que emagrecimento surgem a todo momento diversas medicações para te sim, oferecer um emagrecimento milagroso. sim, Ok. O que é sustentável médio e longo prazo? Todo mundo fala, sim, estou em dieta. O que é estar em dieta a todo momento? É sim, saudável estar em dieta a todo momento? Segunda a sexta eu faço dieta, sábado, domingo eu chuto o balde. É sim, toda hora isso que a gente acaba vendo. Mas por quê? Porque o nosso cérebro está condicionado a fazer isso. Então a gente foi entendendo que perder peso ele é uma consequência dos seus atos, das suas ações. sim, Então a gente montou o programa VitaFit, pautado na endocrinologista, na nutricionista e na sim, psicóloga, para ajudar em três frentes. O médico vai te orientar com relação à medicação, se for necessário, a sim, parte hormonal, se está alinhado ou não, a sim, nutricionista, a sua receita, como que você pode ingerir esse alimento, e a psicóloga, como que você está fazendo? Você belisca toda hora? Qual é o sim, seu comportamento? Reflete sobre o seu mastigar. Quanto depois você sim, põe no garfo? Você está mexendo no celular e se alimentando? O que, sim, que você está fazendo? Então, cria-se um novo caminho no cérebro sim, para que você mude seus hábitos. Consequentemente, você chegue a um resultado que seja o emagrecimento. Então, na verdade, ele é pautado no novo caminho sim. cerebral que cria um novo hábito que vai, a longo prazo, você ter mais facilidade de manter. Então não é dieta milagrosa, não é medicação milagrosa. Sim. É uma mudança de uma trilha. E que a pessoa tem essa evolução e consegue manter, né? Consegue manter. Porque você citou as dietas milagrosas, ou até mesmo medicamentos, faz aquele efeito sanfona, né? Ele consegue na Sim. hora, volta que volta com esse rebote, né? De não conseguir manter aquele estilo, né? Exato. É, E gera no final uma frustração, né? sim, Porque você faz um investimento em medicações, você perde peso muito rápido, sim, mas você não consegue manter. Por quê? sim, Você não mudou o hábito. Então, sim, qual que é o grande intuito do programa VitaFit? Longevidade, qualidade de vida, bem-estar. Consequência, pode ser a perda de peso ou sim, não. sim. Depende se o paciente tem essa necessidade ou não. E eu acho que isso que as pessoas também ficam muito voltado, né, para o peso em si. E se a pessoa, por exemplo, se envolve muito na atividade física, na musculação, o peso é uma coisa secundária, né? Secundária. Sim. Porque ele vai ter massa muscular, vai ter Exato. massa magra, né? E o peso. Eu vi uma amiga minha que colocou um exemplo disso, né? Mostrava ela um determinado peso, que eu não me recordo agora, e como ela se sentia. E depois ela foi mostrando a evolução dela e ela estava muito mais pesada, né? Depois de anos de academia, mas com uma estética completamente diferente, né? Diferente. Porque ela tinha músculo, ela tinha massa magra, ela tinha, né, completamente diferente, né? Sim. Então, o peso não é um bom indicador, né? Não é uma métrica, né? Não. Né? Não. E não é Claro, a quando a pessoa passa, né, daquele natural que começa a prejudicar outras coisas, mas não é uma boa métrica, né? Não. É, você usa, mas não é definidora de nada. Sim, que legal. E hoje, como que tá tendo essa aceitação desse programa, né? Porque eu acho interessante quando vocês criam, né, um novo programa, um novo projeto, né? Ver como que as pessoas vão se adaptando e fazendo correções e mudando, né? Sim. E como que foi esse processo, esse aprendizado constante, né? Olha, vamos dizer assim, de todos os pacientes que a gente passou, a gente está com insatisfação de 95%.
Legal. Esse 5% aí é por um número, a gente já identificou qual foi a questão. Sim, E é aquele negócio, se a pessoa não fizer, nada acontece. sim, Não adianta todos esses profissionais falarem, esse é um caminho bom para você fazer, essa receita é legal, sim, vamos analisar, se a pessoa não fizer nada, não muda nada. sim, Tá? Ninguém vai emagrecer por você, vai mudar sua vida por você. É você sim. mesmo que tem que fazer. O restante todo, tiveram sim mudanças na balança, mudança de composição corporal, mas o que a gente mais notou nas pessoas foi a mudança interior, na Ah, É vida, no lar impressionante. delas. E isso legal. foi o principal. A relação delas consigo próprias e com relação ao círculo familiar, ele é completamente diferente. E o outro Caramba. ponto que se estendeu foi o quê? O quanto essa pessoa, assim, por exemplo, a gente tem um exemplo de uma pessoa que perdeu 14 quilos, assim, em 2 meses. Sim, Parece pouco, mas para ele foi extremamente significativo. As sim. pessoas ao redor dele começou a impactar essas pessoas para elas usarem ele como exemplo. Caramba. As pessoas começaram a praticar atividade física. Eu conversei com algumas das pessoas e elas, não, ele fez isso, 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 e hoje eu consigo conversar muito mais fácil, tô mais calmo, menos estressado. Caramba, que Mais Então é legal. todo sorridente. mais sorridente. Então Legal. tudo é uma consequência. Então eu acho Não, que esse é o e principal impacto. você vê quando a gente segue a atividade física regular, aquilo melhora o nosso sono, né? Melhora a nossa disposição, né? E é uma coisa tão satisfatória, né? Eu acho engraçado, inclusive a menina que eu sigo por causa disso, ela falou, eu saí arrastado da cama hoje, mas a sensação de voltar, né? De ter feito aquele dever cumprido, de seguir de forma disciplinada, é uma coisa que a pessoa só tem que ter um pouco de paciência, né? Isso. Então vai ter que ser no disciplinado e vai seguindo, né? Por isso que aí vem uma equipe como essa, Sim, para te ajudar a ter essa paciência. Que as sim, coisas vão acontecer. Num sim. tempo certo, elas vão acontecer. Não, uma coisa curiosa, a minha esposa assiste aquele programa Quilos Mortais e eu também às vezes ficava muito intrigado porque no Brasil eu não via pessoas tão obesas assim quanto os americanos. Mas todos eles, sem exceção, têm um fator psicológico ali. Tem algum trauma, tem alguma coisa, né, que desencadeou aquilo. E eu achava muito curioso, o Dr. Nal falou que ele falava, ele dava esse exemplo, ó, se você não for no psicólogo, isso não vai adiantar, não vai ser a cirurgia que vai resolver, né? Porque ele percebia que aquele gatilho continuava lá, né? Continuava lá. Continuava lá. Então, se ele não tratasse isso, né? E tinha muitas relações com a família. É igual você está falando, essa mudança de hábito acaba impactando todo o seu redor, né? Exato. Então, é uma coisa muito importante, né? Eu acho que tem vários exemplos que surgiu nos últimos tempos. Um deles era a própria mãe mesmo, né? O carrinho desequilibrou, o carrinho com o bebê, e ela não conseguia correr atrás do carrinho, tropeçava, caía. Você imagina se a vida do seu filho depender de você estar em boas condições de segurar um carrinho, que é uma coisa, né, e ela não tinha condições. Então, ou seja, é, é uma coisa muito importante para, que nem a gente citou no começo, né, doutora Simone, o envelhecimento, né, de forma saudável, Sim, né? Não só uma questão estética, né? Você envelhecer com saúde, né? Envelhecer se sentindo bem, né? sim, essa Então, longevidade saudável mesmo, né? Exato. A gente. e uma coisa que eu queria conversar com vocês era essa parte, primeiro que eu acho muito legal, né? Vocês têm alguns anos de clínica, né? E tá sempre atrás de coisas novas, né? Como esse projeto, eu achei muito legal, né? Porque é um olhar diretamente para o paciente, porque uma coisa vocês, né? Não tem como você não ser determinado, disciplinado para ter feito medicina, né? Não tem como você concluir o curso se não for. Mas para vocês, por exemplo, pode ser fácil incorporar um hábito em uma atividade física, por exemplo, né? Mas quando você enxerga todas essas outras questões, né? Tá tendo a empatia, né? Como você citou, né, doutor? Porque tem coisas que estão além ali da alimentação. O Fábio Porchat falava disso, né? Ele falou assim que quando ele emagreceu, ele falava, na cabeça eu continuo gordo, né? E até quem faz bariátrica também, o problema é a cabeça, né? Que quer comer, quer ainda e tem que tratar dessa parte. Então, parabéns pelo programa de vocês, que eu acho muito legal, né? Muito Obrigado. legal. Obrigada. E eu queria também conhecer um pouco dessa linha de produtos, né? Que a doutora Simone tá
trazendo, né, tá incorporando, né, essa proposta da clínica. Eu achei muito interessante. Inclusive, você trouxe algumas coisas para a gente poder comentar, né? Isso, trouxe alguns. Porque, na verdade, assim, eu trabalho muito nessa questão da personalização. Então, cada Sim. paciente tem um tratamento individualizado, mas quando a gente preza todo esse estilo de vida, a rotina de um skincare, então os cuidados que vai ter em casa também é muito importante. Não Sim. adianta, por exemplo, falar só dos cuidados e aí com a pele você não ter o mínimo cuidado ou só fazer procedimentos. Então, é a combinação de tudo isso que a gente vai conseguir, sim, um rejuvenescimento. E essa Então é questão, uma questão também integrada, né? Você também tem outras totalmente. coisas que você precisa se preocupar, como eu lembro, doutor, quando eu fui uma vez, está começando a manchar no meu rosto, sempre nunca me dei atenção para isso. Comecei a manchar no meu rosto e a doutora falou, mas você fica na frente da tela o tempo todo, você nunca passou um produto? E aí eu falava assim, por conta da minha mãe e da minha esposa, né? Eu falava assim, eu passo creme nos braços porque senão eu fico fosco, que nem principalmente no frio, né? Mas não tinha o hábito de passar no rosto. Aí você vê, né, como um cuidado simples, né, começa a fazer diferença e vai ter uma consequência grave, né? Você vai ter o rosto manchado, por exemplo, por um cuidado que você poderia incorporar no seu hábito. Todo dia não passa o gel, né? Não poderia Sim, passar um creme, ter um cuidado a mais, né, com pele, né? com certeza. E o principal cuidado, então sempre me perguntam qual que é o melhor creme rejuvenescedor. O melhor é o protetor solar. É um item Sim. básico, como você acabou de falar, mas E que foi a ele primeira coisa que ela falou. é uma coisa que a gente pode sim, colocar no nosso dia a dia que vai fazer toda a diferença. Então, como você pensa, em envelhecer, é o seu momento agora que vai te trazer as respostas. E a linha veio com ativos totalmente diferenciados, com os ativos regenerativos. Então, quando a gente fala em regenerar, a gente está trabalhando a um nível mais, a gente vai além, não é só estou com uma acne ou estou com uma pele manchada, mas a importância dessa regeneração celular. E é para regenerar, a gente tem que ter hábitos saudáveis, sim, mas também fazer com que a célula ela esteja funcionando na sua máxima potência. Então essa linha ela veio tem essa finalidade também. Então, em vez de tentar remediar o problema, você está tratando a saúde da pele, Sim, né? aqui é exatamente isso, está tratando a saúde da pele. Legal. Né, e o que que os produtos que você trouxe, né? Qual a diferença entre eles? Então, por exemplo, aqui é um sérum regenerador. Ele é um Sim, sérum que foi realizado para todos os tipos de pele, que tem essa finalidade. Então, pode ser usado, ela vai hidratar, pode ser usado de manhã e à noite, mas para tratar a saúde da pele, tá? Essa sim. finalidade. Ah, eu tenho uma mancha, vai me ajudar? Sim, vai ajudar, mas não é o principal objetivo, tá? É trazer essa consciência do cuidado, né? Do cuidado, por favor. Nossa, que legal. E uma coisa interessante, por que que você trouxe essa linha de produtos? Você queria que fosse personalizado para esse objetivo? É isso que... Sim, na verdade, personalizar para esse objetivo e também com sensorial, com um toque que eu prezo Que bastante. legal. E aí, para a gente chegar nesse resultado, Eu vi pela clínica de vocês, que tinham um cuidado com tudo, né? Com cada detalhe. Eu achei muito legal as imagens, né? Porque pensando nesse conforto do paciente, né? Eu acho muito interessante, né? E aí, você foi atrás desses produtos pensando em coisas a mais que você colocou, não só aquele produto, não só o cosmético, né? Você pensando nessa qualidade, né? isso, na qualidade e na funcionalidade. Por exemplo, na clínica, a gente tem um protocolo para melasma, um protocolo regenerativo. Então, o paciente faz esse protocolo, esse tratamento, que é com tecnologias, ele vai para casa com toda a linha de produtos para ser utilizado. Ah, que legal. Direcionar, fez um protocolo para estímulo de colágeno, vai para casa com essa linha que tem a finalidade também. Então, vão acrescentando. É essa questão dos hábitos saudáveis, o procedimento e essa rotina também que vai ter no seu dia a dia. Que legal. Então, é,
que nem vocês utilizam a anamnese, né? Esse raio-x, digamos assim, do paciente serve muito para vocês dois, né? Então, desde entender os motivos, por exemplo, de uma cirurgia, até entender, por exemplo, como você está citando agora, esses hábitos da pessoa e criar um protocolo específico para ela, né? Sim, Então, a seleção dos produtos, das indicações, vai ser muito específico para ela, né? sim. Que legal. E a questão das embalagens também é muito bom gosto, né? Obrigada. Caramba, que legal, né? Nossa, muito, muito bonito, né? E Caramba. aqui tem o Pancake, que é um protetor solar, né, para todos os Sim. tipos de pele. Então, essa é a Legal. importância. Por exemplo, muitas vezes as pessoas pensam que é só manchas, é só por conta do sol. Mas Sim, não, a luz visível, então a luz aqui de sim, tela do computador, tela do celular, também sim, mancha. Aí a importância de um protetor com cor. Então, aí sim, foi realizado seis tonalidades diferentes para todas as cores de pele, para sim. que possa adaptar e atender todos os tipos da pele. Então é importante que ele tenha cor também. Sim, importante. Pensando em É, manchas, é importante. que legal, né? Nossa, é muito legal. E a ideia é aumentar o leque de produtos. Inclusive, depois eu vou tirar foto, né, Diego, para a gente poder colocar, né, no programa gravado, a gente tira foto para Se poder você colocar. quiser, eu posso deixar aqui para sortear também, Ah, porque que esse legal. daqui todos têm indicação para esse para todos os tipos de pele. Nossa, que legal. A gente vai deixar sim, vai deixar sim. E você tem planos para novos produtos, para desenvolvimento de outros produtos? Sim, Sim. na verdade, a cabeça não para, né? Tenho sim. Sim. E acaba conciliando os dois, porque tem um pós-operatório, né? Tem coisas que exigem cuidados, né? E acabam conciliando esses dois casos, vocês com esses pacientes? Tem Tem, conciliação. Alguns sim, pontos eu peço suporte para ela e ela ao contrário, sim. e que é aquele integrativo. O Que que o legal. paciente precisa? Ele precisa de alguém que tenha um conhecimento a mais do que eu tenho em relação à pele, por exemplo. Sim, Eu falo para o paciente, eu vou conversar com a minha esposa, dermatologista, como a gente sim. pode melhorar isso. Nossa, que legal, né? E no Então, pós-operatório agrega, tipo de laser, tipo de creme, o que pode ser feito, por exemplo, numa cicatriz para melhorar. Com certeza. nossa, muito legal. Ou tem pacientes que chegam achando que é o procedimento dermatológico, mas tem uma indicação de uma cirurgia. Então, Sim, esse alinhamento da expectativa é muito importante. Até onde eu consigo chegar com o tratamento dermatológico. sim, Não, aqui não é indicado. Então, tem indicação de uma cirurgia. sim. Aí, essa questão, a gente sempre está em conversas. E é uma coisa muito legal, né? Passa muita credibilidade e confiança, né, pro paciente, né? De que, ó, não vou conseguir atingir isso que você está esperando, né? Vou fazer uma recomendação para que você procure um profissional adequado, né? Na verdade, é Uhum. aquilo lá, né? Eu acho isso muito interessante, né? De a pessoa realmente estar alinhado ali com o que você poderia fazer por ela, né? Até onde pode chegar, né? Eu acho que a questão da cirurgia plástica deve ocorrer com muita frequência. Eu me recordo da minha esposa que ela estava muito na dúvida do tamanho da prótese, né? E ela colocou achando que ficaria grande. E o médico explicou para ela, mostrou tudo para ela. E ela tem uma prótese do tamanho de uma tia dela, que ela tem um corpo completamente diferente. Na tia dela parece muito grande a prótese e no corpo da minha esposa não parece, né? Então, ou seja, foi uma coisa que realmente, se ela tivesse colocado menos, ela teria se arrependido, né? Porque eu acho que entra naquela comparação que você tá falando, né? A pessoa não tá comparando laranja com laranja, né? Tá Sim. fazendo uma comparação equivocada, né? Exato. É Tem razão. é uma coisa muito interessante. E eu acho que vocês chegaram numa parte muito, muito legal, né? Uma sinergia muito interessante na Vitasse, né? E o que que vocês gostariam, né? Porque eu acho que um problema da atividade de vocês é a escala, né? Chega um momento que o seu trabalho é limitado, o seu também, né? Não tem como você passar por uma situação que nem no início de carreira. é, e toda vez que você começa a crescer, tem outros problemas, né? Qual é os próximos planos aí para Vitasse, né? Em termos de estrutura, a gente está bem feliz com o que a gente tem nesse momento. De profissionais, acho que a gente chegou no nível de time que a gente gostaria, de equipe que a gente gostaria de ter. Sim, Aí vem a questão de produtos.
protocolos modernos de tratamento, tecnologias mais modernas. E o ponto principal é agregar pessoas. Mais uma vez eu volto nesse ponto, porque só cresce com pessoas, Sim, depois com processos. Se sim, você não tiver esses dois pilares de crescimento de uma empresa, você pode ter certeza que nada você vai conseguir escalar. sim, Então a gente tem um time, uma equipe de profissionais boa, a gente tem um time interno de clínica boa, de atendimento, e a gente começa a poder vislumbrar outras situações, como por exemplo um produto, um sim, programa VitaFit. E sim, aí a expansão não necessariamente a expansão de uma empresa ela tem que ser física, sim, ela claro. pode ser outras frentes. O que você pode oferecer a mais para os seus clientes dentro do que você já tem. O que você Sim, pode resolver de problemas que esses clientes têm. Aí eu acho que sim, vem o crescimento. Hoje a gente não pensa em, em expansão para outras cidades, não é uma coisa que a gente quer, gerar uma franquia, não. Porque sim, a gente tem um estilo de trabalho muito particular e exclusivo. sim, Então é uma coisa difícil você replicar isso. sim. Não é um intuito nosso. E eu acho que todos os profissionais hoje têm essa vantagem de fazer algo muito mais pessoal, né? E realmente crescer, né? Pode perder essa característica, né? Esse olhar individual, né? Para aquele paciente, né? E teria essa questão também, uma coisa para uma equipe multidisciplinar que faça sentido para a atividade de vocês, né? Exato. E não, inclusive os produtos, né? Fazem sentido, né? Eu acho isso muito interessante porque eu tinha um cliente muito engraçado que ele tinha uma espécie de gráfica, né? E ele falava assim, não, Eric, eu comprei um equipamento, né? Eu vi um valor lá, custava uns 15 mil reais uma máquina, e ela faz estampa de camisetas, né? Eu achei muito legal, tá com um valor muito bom. Eu falei, mas Rogério, mas você tem demanda para estampa de camiseta? Não, não entendeu? Mas por que você pensou nisso, né? Do nada, né? Para a questão da estampa da camiseta. Então, ou seja, às vezes tem esse crescimento desordenado, né? E que não esteja alinhado ao propósito, ao objetivo da empresa. Eu acho muito interessante que quando você tem esse crescimento de serviço, que nem você citou, eu acho que o de vocês mais ainda, né? Principalmente essa parte dermatológica, de cirurgia plástica, a evolução de tecnologia, de recursos, de cosméticos, de medicamentos acabam sendo constante, né? Então, você tem muito para evoluir, acompanhar, sem eu aumentar a equipe ou sem mudar de espaço, né? Exato. Né? Eu acho muito interessante é, esse tipo de crescimento, né? Eu acho muito legal. E uma coisa que a gente sempre fala, e até nas nossas reuniões, e quando a gente é sempre rever a nossa missão, o nosso propósito e o nosso valor. Sim, Então, a empresa está em crescimento, mas a gente direciona para esses três. Qual que realmente é a nossa missão, o nosso, porque a gente está alinhado, a gente está caminhando em direção a isso, para a gente não perder. exatamente, né? Que você citou, em algum momento você acabar se desviando daquele caminho, né? Que vocês idealizaram juntos, né? Eu Aham. sei que quando o negócio também vem muito pronto na cabeça, tende a dar errado, né? Quando você vai construindo ele ao longo do tempo, tende a se adaptando mais, né? E vocês imaginaram que seguiria essa linha ou foi realmente mudando conforme ao longo do tempo, né? Foi mudando. Foi Entendendo? mudando. A cabeça nossa realmente não para de pensar em Sim, estratégias e tudo mais, mas foi mudando. que legal, Quanto né? mais você estuda, mais coisas você tem, mais oportunidades aparecem. Muito legal, né? Porque você, eu acho que, inclusive, eu vi esses dias, né? Ele falou assim, eu sempre tento fugir da certeza, né? Porque toda vez que eu tenho certeza absoluta de alguma coisa, a chance de eu estar errado é muito maior, É né? verdade. Tem muito menos certeza. Queria compartilhar aqui, né, o Instagram, né, de vocês, né? Que eu achei muito legal, né? Esse acompanhamento, né? É, a comunicação de vocês eu achei muito legal, né? E vocês, não sei se vocês em algum momento vocês falaram da dificuldade, da timidez, mas eu achei muito legal e eu achei interessante também que vocês colocaram outras pessoas da equipe também, né, para poder ir mostrando, né, e colocando falando das suas atividades, né? Eu achei isso muito legal. Deixa eu só mudar aqui para a gente poder conseguir mostrar.
o Diego vai tentar mostrar aqui, né? É claro que depois no outro vídeo a gente vai colocar. Eu achei muito legal vocês colocarem aqui, né? Toda essa o corpo técnico, né? De vocês, né? Uhum. É, e eu achei muito legal. Eu gostei muito quando todo mundo que vem aqui, né? Claro, vou pesquisar e vou ver. Eu achei muito didático, né? Porque eu acho que o médico tem que se adaptar, né? A fugir dessa linguagem técnica demais, né? Colocar de uma forma muito mais próximo das pessoas, né? Então a gente vai deixar também aqui para quem tiver o contato de vocês, né? Conseguir seguir. Não só isso, né? Quando eu fiz a publicação, também marquei o Dr. Samuel, a doutora Simone também, para que vocês acompanhem também. E vocês não se cansam muito assim, não? De ter que. Eu achei interessante isso, vou ter que gravar, né? Ou isso acontece naturalmente, né? Acho que hoje tá tranquilo pra gravar. Se É, torna natural, Sim. né? é. Ah, fala um tema e vamos falar sobre ele. Que É mais ou menos legal. assim. Mas antes a gente se cobrava. Na verdade, eu me cobrava bastante. Então, se tornava. Não era algo leve, não fluía. Então, Sim. porque eu ficava naquilo, eu tenho que postar, eu tenho. Com a meta, assim, você tem que É. fazer, tem que fazer, tem que fazer. Não, hoje é muito natural, com muita leveza. Até trouxe isso para minha vida pessoal. Então, é a leveza, é viver o momento, é o viver o hoje. Não tenho o tempo perfeito. O tempo é o agora, então vai acontecer. E o que eu achei muito legal também, o próprio Dr. Samuel que estava acompanhando o trabalho dele, que nem você falou antes, as pessoas, principalmente no começo, né, quando essas profissões começaram a estar dentro das redes sociais, queriam ter estúdios, cenários, né? E o melhor é você aproveitar um cenário que seja natural, que nem vocês gravam na clínica, ou até o Dr. Samuel mesmo pegando o celular, gravando na rua, mostra o dia a dia, né? Mostra de forma natural, né? Não engessado, né? E é o seu dia a dia, né? Sim. Eu acho isso que também traz mais empatia com as pessoas, traz mais naturalidade, né? Do que tudo em estúdio, tudo sempre produzido, maquiado, sempre, sabe? Aquela coisa que acaba ficando muito robótico, muito comercial, né? Sim, verdade. Eu acho legal isso de vocês de ser algo muito mais pessoal, né? Então, ó, eu tô acompanhando, meu médico vai correr daqui a pouco, vai colocar lá, né? Nossa. E eu vejo aqui que o pessoal está citando aqui, né? A Érica Almeida acompanha bastante, a Rose Felício agradeceu a sua resposta, né? E a Érica Almeida, que é da Pluma Store, ela já gostou muito dos produtos, está perguntando, né, como que faz para adquirir. O ideal é, claro, conhecer a clínica, fazer esse trabalho personalizado, né, doutora? Sim, nós temos produtos, então, que estão dentro de um protocolo de tratamento pós-procedimentos, e tem outra linha que pode ser realizada por todos os tipos de pele. Certo. Então, que dá para adquirir entrando em contato com a clínica, que aí não precisa, não é um tratamento, não é a sequência do todo o protocolo. Então, Certo. tem essas duas linhas. Que todo mundo deveria usar. Você encontra indicações, tem esses produtos também Sim, que. que foram testados em todos os tipos de pele e tudo mais. Então Sim, não há. que Tem legal. ativos, sim, que trazem um tratamento, mas aqui que a gente tem que prezar sempre é pela segurança. Então, os Sim, produtos, esses que não é um tratamento, digo, personalizado, onde eu não pude fazer todo o exame físico e tudo mais, ele pode ser usado. sim, é legal. É igual, que nem, por exemplo, um protetor solar, né? Vai ter um protetor solar que todo mundo deveria usar e vai ter aquele que precisa ser específico para aquela patologia ou para aquele tipo de situação, né? Que Isso, daí entraria exatamente no caso que você está falando. Ter essa avaliação clínica, ter o contato com o paciente, né? E seguir esse protocolo, né? Que vocês. isso mesmo. Legal, tá vendo? Tem a dica aqui, viu, Érica? Uma pergunta que surgiu aqui também, doutora Samuel, é sobre onde que são realizados os procedimentos cirúrgicos, né? São feitos em hospitais da região, são em São Paulo, onde que são realizadas, né, as cirurgias? Legal. Obrigado pela pergunta. Hoje eu dedico minha cirurgia somente em hospital. Certo, Hoje a minha referência é o Hospital Novo Atibaia. que Em legal. Atibaia eu só faço cirurgias, praticamente 99% das cirurgias são feitas lá. Sim, Por que não operar em outros lugares, né? Por exemplo, outra cidade ou outro hospital? Por motivos muito básicos. sim, Quando o paciente opera, eu vou cedo para ver, faço a cirurgia, passo a noite e passo no outro dia de manhã.
Sim, Então eu tenho que estar presente. Como é que eu vou operar uma paciente em São Paulo e estar presente nesse tempo com ela? Não sim. estarei presente. Um Uhum. outro fator super importante é o quê? Alinhamento de equipe. Quando você muda de cenário onde você trabalha, onde você está acostumado, a equipe é outra. Seu Sim, material de esterilização, que é um ponto super importante de uma cirurgia, sim, você já não tem um controle que você teria. Então sim. a minha opção é, fico num lugar só, que eu conheço as pessoas que estão lá dentro, os profissionais que estão lá dentro, os Sim, respaldos necessários que tem e a infraestrutura. Então isso faz total diferença. sim. Não, e eu fiquei impressionado. Minha bebê nasceu lá, né? E eu gostei muito e realmente tem. é, eu dei o exemplo agora, só voltando um pouco no que a doutora Simone falou, de você filmar e ter o medo do julgamento das pessoas, né? Tudo que eu invento aqui, né? As pessoas falam, "Ah, isso não dá certo, Nazaré Paulista, em Atibaia, não sei o quê." E desde o parto eu também, sabe, querendo ou não, fui me contaminando um pouco com isso, né? De ter o bebê em São Paulo, tudo. Vamos conhecer aqui, né? Daí quando a gente foi conhecer o hospital, foi lá e achamos super legal. A minha esposa, né, eu só foi um pouco azarado, doutor, porque a gente tinha um convênio médico, né? E quando ela descobriu que estava grávida, o convênio médico foi comprado. Poxa E vida. aí a gente tinha que ir para um hospital em Franco da Rocha, né? Sei. E aí mudou nossos planos, porque a gente tinha um planejamento de ter um convênio, né? Fazer tudo certinho. E veio a calhar né, exatamente naquele momento, ou seja, a carência, né, de não tinha como ter o parto no, onde a gente queria. Mas a gente fez o particular no hospital e achei muito legal a estrutura toda e realmente o bom é que a maioria dos pacientes, eu imagino, sejam da região, também gostariam de ficar perto, né, Sim. de casa, né? E fazendo um paralelo, até com o próprio nome do podcast, né? Sim, Por que a gente vai valorizar as pessoas de fora, achando que os de longe são melhores do que se a gente tem qualidade aqui? Se exatamente. você é um empreendedor numa cidade de Nazaré Paulista, você sai daqui para consumir fora, como é que você quer que as pessoas aqui consumam o seu serviço, o seu produto? Não faz Exatamente. sentido, não tem coerência. Sim, A gente Sim, precisa ter coerência. Vamos valorizar a cidade, os profissionais que nós temos aqui, sim, porque a gente tem pessoas muito boas no sim, interior. Não é só sim. em São Paulo que as coisas são boas. Não, e eu valorizo muito, né? A ideia do empreendedor interior foi exatamente essa, né? Porque quando eu observei, fiz um levantamento das empresas, a maioria são pequenas empresas e ela que move a economia da cidade. A Total. gente não tem uma Volkswagen com 10 mil empregos aqui, por exemplo, né? E esses pequenos empresários, né? Eu queria muito desmistificar isso, né? Então, por exemplo, hoje eu vejo, por exemplo, uma médica, uma clínica e tem uma ideia formatada na minha cabeça sobre isso. E não entende as dificuldades de você abrir um negócio. Não é porque você é médico, pelo contrário, né? Talvez esse conhecimento muito específico seja uma dificuldade, né? De ter esse conhecimento do empreendedorismo, que vocês deram o exemplo aqui, por exemplo, de que vocês tiveram que correr atrás. Então, é mostrar um pouco isso, né? Dessa trajetória profissional, mostrar que tem as suas particularidades, isso acontecer no interior de São Paulo, né? Mas é muito, também significa muito quando você consegue trazer esse trabalho de qualidade que nem vocês fazem para perto de casa, né? Então, ou sim. seja, minha filha nasceu perto da minha casa, onde eu queria, onde meu cunhado conseguia visitar, minha sogra conseguia visitar, né? Tinha dela, né? Então, ou seja, não deveu em nada, né? Se fosse isso feito em São Paulo. E eu gosto, né? Porque, inclusive, acho engraçado ter essa tatuagem da cidade de São Paulo, mas não gosto muito de ir lá agora, né? Eu só vou lá quando precisa, mas para um show, para alguma coisa assim. Mas a gente acaba se identificando, que nem filhos de vocês também acabam. Você gosta dessa ideia, né? E ainda mais vocês que saíram, né? E depois voltaram, né? Exato. Né? Você tem razão. Eu acho isso muito interessante, porque minha esposa assim como você, Simone, que cresceu aqui, né? A maioria fala assim, não, Nazaré não tem nada, fizer 18 anos, vou morar em São Paulo, né, Diego? Inclusive, ela saiu, foi morar em São Paulo, né? Com 18 anos, e até ter que começar a pegar ônibus, ter que começar a ter essas dificuldades. E enquanto ela morava com os tios dela lá no Alto da Moca, tava tranquila, né? Aí quando ela foi morar comigo na periferia de Guarulhos, falei, Nazaré Paulista nem era tão ruim assim, né? E realmente, depois de um tempo, a gente vê o que fica caro pra gente, né? Qualidade de vida, segurança, né? Até o ar que a gente respira faz Sim, diferença, né? totalmente. E vem as lembranças com tanto carinho, né? Da Vitinho. Ah, Muito legal, né? É uma coisa que
que acaba. Diz que eu achei curioso quem cresceu aqui, né? Toda vez que eu encontro alguém que cresceu aqui, que é nazareno, eu fico muito curioso. Ou de Atibaia também. Quando eu estava em Atibaia, que o meu escritório era lá, ninguém que eu conversava era de lá, né? E eu falava assim, não, todo mundo eu vim pra cá, né? Vim de São Paulo, veio de Guarulhos, veio de Campinas, veio de outras cidades. E eu ficava muito curioso quem era de lá, né? Porque falou, você não quis sair daqui? Eu falei, não, conheci outros lugares, mas voltar aqui é meu lar, é minha casa, é onde eu vou construir minha empresa, vou ficar na minha vida aqui, né? Eu achei muito interessante, pessoal. Gostou muito, né? A Rose ficou muito satisfeita gostou muito de vocês. A Érica também, né? Que é quem está comentando aqui. E eu achei muito legal quando eu divulguei, né? é, o, o, o episódio de vocês. Essa semana foi curta, né? Foi por conta do feriado, tudo. Mas todo mundo falava da Simone, falava assim: Nossa, mas ela é uma fofa, eu adoro ela. Nossa, que bom que você vai trazer ela para cá, né? Muito E dessa obrigada. Fico lisonjeada, não teve obrigada. ninguém. Inclusive a Sandra, cabeleireira que é daqui de cima, né? Ah, Falou assim: quem que vai ser o programa? Né? Vou trazer dois médicos, eu falei para ela, né? Um cirurgião plástico, um dermatologista. Ela já ficou empolgada. Eu falei assim: uma é a doutora Simone. Ela, Simone, que você vai trazer aqui. Daí que ela associou, né? O casal, né? ai, Com que ela pensou. Então, foi muito esperado. E amanhã a gente vai publicar o episódio na íntegra também, um para as beijo, pessoas que você Sandra. acompanharem. Que bacana. Eu deixei de citar alguma coisa. Precisa citar alguma coisa. Gabriel que está nos acompanhando aqui. Eu acho que citou, né? Sei que, né? Eu acho que foi tudo. Então, mais uma vez eu gostaria de agradecer. Eu não conheci o seu trabalho, conheci um pouco mais da Simone, né? E gostaria de agradecer a disposição de vocês. E quero o máximo possível de disseminar, né, o trabalho de vocês aqui, porque eu acho muito legal. Não é o tipo de segmento que eu conhecia, né? Que tivesse esse tipo de trabalho aqui. E fico muito feliz, né? Que vocês acreditaram na cidade, que trouxeram a clínica de vocês, construíram, né, a clínica de vocês aqui. E eu fiquei muito feliz. Gostaria de agradecer ao Dr. Samuel, principalmente a Simone também, que compartilhou com a gente a trajetória de vida de vocês, né? E fiquei muito feliz realmente de ter vocês aqui, né? Nós que agradecemos, foi uma honra mesmo estar aqui, e vem tantas lembranças, na verdade, quando fala em valores, todos os meus valores foram aqui foi a base de tudo. Sim, Então, a cidade de Nazaré Paulista, os amigos, toda a minha família vem daqui, e foi sim. aqui que eu pude ter os melhores sonhos, os melhores momentos da infância, então, com tanto carinho. E quando eu fui convidada, não pensei duas vezes, com certeza, vamos sim. E muito obrigada pela oportunidade. Que isso, agradeço. Também agradeço a oportunidade e até fazendo para finalizar, para quem está empreendendo, iniciando, realmente tem um sonho. Acredite no seu Sim, sonho. Porque se você não acreditar, sim, nada vai acontecer. sim. E mais ainda, se você não acreditar no seu sonho, você vai acabar trabalhando para quem tem um sonho. Então, você quer empreender, vá no que foca. O que Sim. você foca, ele vai expandir. Acredite que você vai conseguir realizar. Muito legal, né? Agradeço esse compartilhamento eu achei muito legal, né? Acho que isso deveria ir mais para essa parte do empreendedorismo, hein, porque ajudar os colegas médicos, porque a dar formato para esse sonho, porque eu acho que deve acontecer isso com muita frequência, né? Ele tem um bom conhecimento técnico, mas tem dificuldade de seguir o que ele acha que seria interessante e montar a sua própria empresa, que nem vocês tinham propósitos, valores, ideais que vocês gostariam que fosse dessa forma o trabalho de vocês e construíram, né, o ambiente para poder exercer essa atividade. Eu acho que tem alguns que não vão encontrar de maneira adequada o lugar certo, né, para poder exercer sua atividade e vai ter que construir também, né, doutor? Vai ter Sim, que com certeza. construir o que você acha que é o seu ideal, né? Exato. E aí eu tenho aqui, né, canecas, né, para vocês, Opa, né, do empreendedor do interior, né? muito Muito obrigado. obrigada. Que a gente faz questão, a gente mesmo que produz, né, as canecas, e a gente gosta muito que a gente queria dar uma lembrança que a pessoa guardasse, né? Linda. E a gente adora caneca. Muito obrigado.
Tipo a caneca do Jô, né? Quem veio aqui foi o Tuca Paiva que ele foi Ótimo, no Jô, linda. né? Parabéns. linda, né? muito obrigada, É. Eric. Então, Demais. gente, é isso aí. Amanhã esse episódio vai estar disponível no Spotify para quem gostar de só ouvir o áudio, né? É uma demanda que a gente tinha. Não, eu tô na academia, eu quero fazer quero correr, quero estar ouvindo o episódio. E também no YouTube, né? Com melhor qualidade, a gente vai deixar os contatos da clínica, vai deixar os links, né? Para que as pessoas possam acompanhar, né? E também a gente vai arranjar uma maneira de fazer esse sorteio, né? Provavelmente com os seguidores, né? Eu vou deixar aqui o contato para vocês e deixar o convite, né? Principalmente para conhecer mais desses produtos, seguir esse protocolo que eu achei muito interessante, desde o programa também que vocês citaram, que é o VitaFit, né? Eu acho muito legal conhecer, né? Tinha muitas perguntas que eu citei aqui, mas como eu disse, a maioria delas merece uma atenção melhor numa consulta. Né? Numa consulta, e ainda mais com um trabalho tão próximo das pessoas, de maneira tão empática que vocês fazem, merece essa atenção. Viu? Então, e manda direto. Uma coisa interessante, veio bastante delas pela nossa caixinha de perguntas. Então, o Gabriel está colocando aqui, pode mandar no direct. Nas postagens a gente vai colocar o Instagram do Dr. Samuel, da doutora Simone e também da clínica, né? Então, se tiver dúvidas sobre procedimentos, né, sobre os serviços realizados na clínica, nos horários, vai ter o contato para vocês irem atrás. Então é isso, né? Agradeço mais uma vez vocês, o pessoal que acompanha o nosso trabalho aqui, o Diego pela condução dos trabalhos, o Gabriel que também que já conhece o nosso trabalho, ele está sempre por aqui, a casa é sua, Gabriel. E então é isso, gente. Até amanhã. A gente vai divulgar os itens, né, no YouTube e no Spotify. Até mais.